O nosso irmão Washington falou que está tão difícil hoje em dia. Todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem o seu ponto de associar as coisas. Pasmem, dentro da igreja também. Muitos cristãos não acreditam no criacionismo, nós acabamos de cantar. Deus criou todas as coisas. Em conversa com alguns teólogos, eles já adaptaram o pensamento da igreja católica. Que aquilo ali foi só uma história, mas o mundo mesmo foi criado em centenas de anos, não foi em 7 dias. O ateísmo está no púlpito. E justamente é isso que nós vamos falar nessa noite, sobre criação, sobre a soberania de Deus, sobre a queda, sobre a situação do homem e a restauração em Cristo. Que Deus nos dê graça para falar de maneira bem simples, bem palpável nessa noite, para que nós possamos voltar à essência, daquilo que é e daquilo que não é. E as coisas vão ficar claras, mais cedo ou mais tarde as coisas serão esclarecidas. A NASA esses dias, vocês viram aí? Falou que a nossa atmosfera passa da Lua. Ah, é? Não diga. Quem não sabe disso? Alguém já leu o livro de Jó, capítulo 38 até 41? Já leram o livro de Jó? Capítulo 38 a 41 fala sobre a criação, sobre como é os céus, como é o universo. Deus falando. Vamos orar em nome de Jesus, cubra sua cabeça. Mão santa, Pai, teu caráter santo, a tua palavra santa reine em nossos corações. Que todo o nosso achismo, a nossa posição seja humilhada diante das tuas verdades escritas, assistidas, reveladas por teus servos, por teu Filho, por teu Espírito Santo em nossos corações. Em nome de Jesus, dá-nos tua palavra nessa noite. Amém? Então nós vamos falar hoje das trevas que se instalou no mundo para a luz de Deus, para a maravilhosa luz de Deus. Nós vamos falar sobre essas coisas, a queda do homem no Éden, Essa queda trouxe consequências terríveis sobre tudo e sobre todos. Nada escapou. Antes da queda, o homem gozava de privilégios, gozava de toda a graça que foi dada por Deus pessoalmente. Deus criou todas as coisas perfeitamente. Deus criou todas as coisas para o bem-estar e proveito do homem. Adão, o primeiro homem, foi o homem mais inteligente que já existiu sobre a face da terra. Ele tinha domínio, autoridade, conhecimento sobre qualquer matéria que venha à sua mente. Deus deu a ele essa outorga, essa autoridade. Como está no texto, para nós começarmos essa noite no slide, olha como diz o texto, Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós podemos aqui destrinchar várias coisas. O que significa trevas, forma, vazia. Mas vamos ser mais palpáveis nessa noite. Deus então modela essa situação de trevas, esse caos, e faz ser habitável, agradável, dominável, sustentável. Tudo então sai daquela escuridão e torna-se algo inteligível, entendível. As trevas dão lugar agora a lugares habitáveis. Agora, Deus cria as montanhas, cria rios, cria os campos, os mares, oxigênio, tudo para o homem viver perfeitamente. O humus, a chuva, o sol, as estrelas, tudo estonteantemente belo, perfeito, maravilhoso. Mas não foi só isso. Havia o ápice da criação, um lugar especial chamado Jardim do Éden. O lugar onde Deus visitava continuadamente, todos os dias. Todos os dias Deus ia ter neste lugar espetacular. Então ali no Éden foi
o deleite da criação de Deus. Todo o cosmos, a maravilha que é o cosmos, as estrelas, o céu, a lua, o sol, tudo, sabe, foi bom, mas os maiores momentos, os mais deleitosos que o homem já viveu, foi no jardim, foi estar com Deus ali, a presença de Deus ali no jardim. Então aprenda uma coisa: se te derem um universo, Deus, se Ele não estiver lá, não vai durar muito a sua felicidade. A maior felicidade que nós podemos ter é Deus. Não é coisas, não são dinheiro que dão segurança, não são as nossas faculdades que nos dão, sabe, prazer, alegria. Não, nós precisamos de algo muito além dessas coisas, de maior valor, mais elevado, o próprio Deus. Então Deus criou todas as coisas, deu ao homem liberdade, direito, autoridade para governá-las. Que Deus bondoso. Adão deu nome aos animais, às árvores, sabe, aos peixes, aos minerais. Adão catalogava todas as coisas que via, cientificamente, H2O, e sabe, todas as coisas Adão conhecia, determinou e durou até hoje, dura até hoje. Então era um viver pleno. A luz que Deus criara sobre o universo também tem a ver com isso, sabedoria. Sabe, a coisa agora faz sentido, não é mais trevas, não é mais sem forma. Havia sentido para os passos de Adão, para as coisas que estavam acontecendo. O homem Adão, o homem Silas, o homem Juan recebe também atributos comunicáveis de Deus. Deus dá-nos atributos dele mesmo, sabe, Deus privilegia-nos além de todas as coisas, Ele nos dá o seu caráter. Então Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então ser criado à imagem e à semelhança de Deus significa que nós somos parecidos com Deus. Cada pessoa reflete um pouco da característica de Deus. Algumas coisas aqui no slide, presta atenção. O homem, olha o que o homem tem distinto. Pode passar o slide. O homem tem pensamento racional. O homem é a única criatura que consegue falar e se expressar de forma racional, não sendo governado apenas por impulsos instintos, como animais. Deus também pensa e usa a razão, criou as coisas. Ele tem capacidade de escolha. Deus nos deu a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tal como Deus, temos liberdade para decidir as coisas que nós queremos fazer. Amor, Deus nos deu essa condição, nós podemos amar porque Deus é amor. Esse afeto, só o homem tem de amar, essa necessidade de amar e ser amado. Deus deu ao homem também a capacidade de amar. Criatividade, Deus criou o mundo e também deu capacidade para nós, para criarmos coisas novas, usando imaginação. Então a nossa capacidade reflete, como está aqui no texto, a criatividade de Deus. Que homem, olha quem fez esse púlpito, olha esse microfone. Macaco pode fazer isso? Hein? Algum animal poderia? O homem não nasce do nada, as coisas, a eletricidade. O homem, que homem engenhoso, parecido com Deus que criou todas as coisas, a imagem, a semelhança. Então nós temos emoções, Deus também tem emoções, como alegria e tristeza. Jesus sentiu muita tristeza, sentiu fome, sentiu emoções, dores, medo. Nós também, só nós temos essas coisas. Então nós temos noção de justiça e moralidade, temos capacidade para avaliar o que é bom, o que é mal. A nossa consciência, reflete a justiça de Deus. Deus nos deu a eternidade, esse tributo, porque Deus é eterno, nós também seremos eternos. Algumas religiões não gostam de falar igual o Testemunho de Jeová, igual o Adventista. Todo ser humano é eterno, será eterno com Deus ou sem Deus, ou sobre a ira de Deus ou a favor de Deus. Então ser a imagem e a semelhança de Deus não significa que nós somos iguais a Deus, mas nós somos sombras, somos parecidos. Ele é muito maior e muito mais complexo do que nós, mas nós temos características, sombras, imagem de Deus. E Deus se agradou em fazer-nos dessa forma, em criar tudo.
essas coisas. E o incrível disso tudo é que ele agradou em ter comunhão com o homem, se agradou em ter comunhão com o homem. Ele visitava o homem todos os dias, no crepúsculo, na mudança, quando iniciava, terminava um dia, iniciava outro. Ele estava com o homem, mesmo sendo autossuficiente. Ele é antes de todas as coisas foram feitas por ele. Ele não precisa de nada, não carece de nada, nem de anjos, nem da criação, nem dos homens. Deus é autoexistente, ele está acima de todas, ele não tem necessidade de nada, ele criou todas as coisas, então nada seria suficiente para ele, e ele se agradou em estar conosco. Olha o que a Escritura fala lá em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito depois de criar o homem, e viu que era muito bom, muito bom. Ele estava todos os dias com o homem, passeava com o homem, estava no jardim do Éden, ia visitar, ia ter comunhão com Adão, com a Eva, sabe? Talvez vendo como é que estavam as tarefas. Eu imagino lá Deus conversando com Adão. Adão falando: olha, coloquei o nome ali, pavão. Ele abre assim, ó, tomei um susto. Pavão, rapaz, coisa linda. Baleia, aquela grandona baleia, né? As pessoas vão ser gordas no futuro. Baleia, sabe? Grande. Então ele faz, olha a figueira, essa árvore aqui no jardim de figueira, que coisa linda que esse figo. Você imagina que alegria, que comunhão. E Deus falou: não, parabéns Adão, muito bem, que bom, você está evoluindo, está crescendo, que coisa maravilhosa. Então havia paz, alegria, sorriso. Imagine receber de Deus a aprovação. Que paz, estava cultivando, estava arando o jardim. Mas com certeza os olhos de Adão enchiam-se de lágrimas. Ele se prostrava diante de Deus e adorava: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, poderosos são os seus feitos. Todas essas coisas belas são belas porque Tu criaste, mas bom é estar contigo, bom é ter a Sua presença, bom é quando o Senhor vem me visitar. O dia passa, eu não vejo a hora do Senhor chegar para me te abraçar, te ver, conversar com o Senhor. Ah, Senhor, a Sua presença é o que mais encanta, Senhor. As aves, as belas paisagens são maravilhosas, mas o Senhor, ai Senhor, como é bom estar contigo. Então Deus o abraça, se alegra, ele se sente completo, sabe? Está tudo bem, ele promete: eu sempre estarei com você, nunca te deixarei, sempre estarei aqui. Então ele fala a Adão, ao deixar, indo embora, né? Adão, lembra-te que eu te falei, de todas as árvores você pode comer, todas elas, menos daquela que está no jardim, do conhecimento do bem e do mal. Adão, quando você tocar nessa árvore e comer do fruto, isso tudo se acabaria, isso tudo nos separaria. Se você tomar a decisão errada, acabou, Adão, a morte chegará, certamente você morrerá, Adão. Sabe, Adão deve ter sido enfático: nunca, Senhor, jamais. Parecia Pedro, né? Prefigurando: te deixarei, jamais tocarei. Imagina que conversa. Não só o Senhor fez as coisas perfeitas, quem sou eu? Ai de mim, não, eu vou ficar. Nunca eu escuto o Senhor, eu acredito no Senhor, eu creio no Senhor, eu confio plenamente. Então Deus se vai, a noite se aproxima, Adão pega a Eva, a noite desce, tudo em paz, segurança, não havia frio, dor, tormento, insegurança, ladrão, nada, tranquilidade, segurança plena. Não havia mais trevas passadas, não havia mais nenhum tipo de ameaça que podia tirar a paz. Estavam em paz com Deus, os seus conselhos, a sua presença. Oh, que coisa boa, a luz perfeita que estava sobre ele. Olha o que salmista Davi fala em 36:9: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Ou seja, só em Deus nós podemos ter iluminação, claridade, sabedoria. É Deus que é a nossa luz. Ele era a própria luz com os homens, com Adão. Era a plena paz que excedia todo entendimento, toda a sabedoria. A paz era a comunhão dele. Mas todos nós sabemos a história. De repente, a serpente, a sua astúcia,
sagacidade, mentira os seduz, levando a eles a perderem tudo que existia, todo conforto, toda segurança, toda pureza, toda honra diante de Deus. Todas aquelas sensações harmoniosas, perfeitas, prazerosas, deleitosas que eles tinham, perderam. Instantaneamente, automaticamente, toda a sabedoria foi perdida, toda a autoridade sobre a criação foi perdida. Eles trocaram uma mentira bem arquitetada, sabe, bem planejada, que o seduziu. Então, toda sedução tem um viés de inteligência, de sabedoria. Ninguém vai te seduzir à toa. Toda sedução é agradável. Toda mentira sempre oferece alguma coisa em troca, mas o fim é a morte. Pense bem o que você está querendo fazer. Pense bem os seus convites que tem recebido. Toda sedução da serpente parece bom aos olhos, mas a morte é certa. Então a vida deu lugar à morte. A vida deu lugar, a graça deu lugar à desgraça. Um lugar sem graça, sem paz. A paz ao caos, o amor ao ódio. Os homens se tornaram terríveis, odiosos. A certeza, dúvidas. E agora? Ninguém tinha medo. Era perfeito, harmonia total. Dúvidas, e agora? A esperança deu lugar ao desespero. A fidelidade nunca mais existiu perfeitamente para com Deus. O homem entrou com toda a terra em plena maldição, em pleno caos. O estrago atingiu toda a criação, todas as criaturas, toda a terra, todo o universo foi atingido. Nós vamos ver daqui a pouco o que Deus fez na sua morte, o que Ele consertou na sua morte. Então, aquele reino de luz, meus irmãos, agora se tornou em reino das trevas. O reino das trevas. Como é que é o nome do príncipe desse mundo? Satanás. Ele é o príncipe da onde? Das trevas. O mundo jaz no maligno. Aqui é tudo dele. Então se instalou essa guerra agora. Egocentrismo. Guerra de vaidade. Não fale comigo dessa forma. Está pensando que eu sou o quê? Me respeita. Sabe, essa guerra da idolatria. Os homens são idólatras de si mesmo, dos seus prazeres. Agora havia muitos deuses na terra, como a serpente falou, e foi verdade. O que nós vivemos hoje? Guerra de deuses. Eu sou um Deus, você é um Deus, você é um Deus. Então é guerra, conflito. A serpente sabia muito bem que só existia um Deus, e só poderia existir um Deus. Quem se atrevesse a tomar o lugar de Deus era amaldiçoado, morreria para sempre, seria amaldiçoado. Então o homem foi expulso da presença de Deus, porque ele preferiu a presença do diabo, ouvir a serpente. Deus não avisou? Deixou bem claro. E não, presta atenção, a Bíblia dá características de aviso. Mas imagine, como eu falei, imagine que conversa. Quantos anos? Talvez centenas de anos. Deus em comunhão com Adão e sempre falando do assunto. Mas ele preferiu ouvir a voz de Satanás. Então o homem agora vive como escravo do diabo. O pecado domina ele, enganou ele, arrastou ele, levou às trevas eternas. Outro sim, o diabo na serpente colocou as características agora do diabo no homem. Removeu as de Deus, as perfeitas, e colocou as imperfeitas do diabo. O homem não apenas caiu uma vez no truque, na mentira da serpente, ele continua caindo. Ele continua seduzindo. Olha o mundo em volta. Olha o que estão vivendo. Sabe, eles estão iludidos com a falsa ilusão do final feliz para todos os homens. Todos os caminhos levam a Deus. Então a sua essência do homem, a sua pureza em promover boas coisas e paz foi trocada. A essência do homem era essas coisas: cuidar, cultivar a terra, essência boa, adorar a Deus de maneira plena, concreta, perfeita. Agora o homem produz na sua essência iniquidade e morte,
pecado, destruição. Isso não é verdade? Olhe em sua volta, talvez olhe para a sua vida, o que você tem cometido com a sua vida? O que você tem feito? Quantas mentiras, quantos enganos saem da nossa boca? Adultério de coração, quantos desejos lascivos saem do nosso coração? Isso, o mundo se tornou, o homem, a gente é rápido para fazer essas coisas. Assassinos, invejosos, glutões, coisas semelhantes, é o que o homem é. As obras da carne, a essência do diabo entrou no homem. Então o homem vive agora de uma maneira descontrolada. Sabe, meus amados, em busca de algo que ele perdeu, mas na verdade ele não sabe muito bem o que perdeu. Quando o homem tomou da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreu, perdeu a conectividade, a espiritualidade, aquilo que dava sentido à vida. Então o homem, o que ele quer? Ele quer ser elogiado, ele quer atenção, não é isso? Quer ter companhia, quer mostrar as suas qualidades, se faz de vítima quase sempre, não assume seus erros, sabe? Porque a sua mente ainda persiste às vozes de Satanás. Não vai morrer, não vai acontecer nada com você, vai embora, certamente não morrerás. Por isso há tanta rivalidade, tanta guerra, tanto ódio, inveja e consequentemente gera depressão, não é? Tristeza, desilusão, porque nós não conseguimos alcançar mais aquele padrão que foi perdido de felicidade. Não são essas coisas que vão preencher, não é o dinheiro, não é a fama, não é a popularidade, não é o bem-estar, não é nada disso que preenche o homem. Então ele está louco, como um cego procurando. Então ele não se deu conta que morreu espiritualmente, é o espírito que está chorando, buscando alguma coisa. Então ele perdeu a comunhão com Deus, foi expulso da presença de Deus, do Éden. Quando Deus disse, certamente morrerás, foi o que aconteceu, tanto na parte física como espiritual. O corpo voltou ao pó e o espírito totalmente está desconectado, desligado de Deus. Nós estamos como cegos, né? O homem hoje, sem condição de encontrar a solução para a sua infelicidade. Há uma barreira intransponível, bloqueando essa felicidade com Deus. Não há como chegar até Deus, é intransponível. Não podemos encontrar a verdadeira vida, o verdadeiro sentido. Não achamos. Nós temos 6.000 anos de história, 6.000 anos de fracasso, de busca. Então no Éden, quando o homem era perfeito, presta atenção, quando o homem era perfeito no Éden, volta lá no Éden, tudo perfeito. O homem não tinha pecado, perfeito. Mesmo assim, quem ia visitar o homem era Deus. Deus ia até o jardim do Éden, não é o homem que ia até as luzes inacessíveis de Deus. Ele ia até o Éden. Imagine agora o Silas que se tornou esse pecador. Estamos totalmente distantes de Deus. Imagine nosso estado, como Deus sente repulsa ao olharmos para nós. Vamos ler no slide. No Salmos 14, 2 e 3 diz assim, ó: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendido e o buscasse a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer que faça o bem. Paulo retuitou esse tweet aí, lá em Romanos 3,10. Silas, mas os homens não buscam a Deus? Buscam. Eles buscam a Deus. De alguma forma, eles querem prestar adoração. Índios, culturas, eles querem alguma coisa para ter como seu Deus. Porque eles foram criados com essa característica, para ter comunhão com o seu Criador, com aquele que é eterno, com aquele que é soberano. Então ele busca achar um homem, achar um Criador, achar o seu Deus para adorar. Aí eu te pergunto, então Deus agora se tornou mal? Deus não quer o homem? Não há mais amor em Deus? Ah, sim, amor em Deus. O problema é nosso, não é Deus. Como diz no slide, Isaías 59, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para que não possa ouvir. Mas há um problema. Mas as vossas iniquidades fazem separação
entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto dele, para que ele não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Não há ninguém que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal, dão à luz a iniquidade. Misericórdia. Então o problema é nosso aqui. A salvação? Sim, a salvação. Mas se o homem não se encaixar nesse texto aqui, quem que pode? Todos nós. Todos se extraviaram. Então é Deus que detecta esse problema, olha dos céus e vê, e fala aos ouvidos, sopra aos ouvidos dos profetas, e os profetas concordam, escrevem. E nós aceitamos a verdade. Nós não temos nada de bom. Nós não podemos produzir bons frutos. Então quando Deus diz que as consequências seriam mortais, meus irmãos, Ele disse a verdade. Terríveis. Gênesis 4, 8, 9. Olha a consequência imediata. Caim levantou-se contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele disse: não sei, não sou guardador do meu irmão. Caim, movido de inveja, porque Deus se agradou da oferta de Abel, mata seu irmão, o próprio irmão. Primeira inveja, primeiro homicídio registrado. Deus vai perguntar para Caim: Caim, onde está seu irmão? Sei lá, rapaz, está me tirando? Sou algum babá dele? Imediatamente. Meus irmãos, tinha poucos anos que o pecado tinha entrado na terra. Você via como é que nós somos soberbos, arrogantes, prepotentes diante de Deus? Viu como é que ele respondeu a Deus? Não é o Silas que é falho, pecador, é Deus. E daí? Quero saber do meu irmão? Parece que eles esqueceram de que Deus era onisciente, sabia todas as coisas. Então, como o texto diz em Isaías 59, falam falsidade. As suas ações, há perversidade. Das suas mãos são cheias de sangue, dão luz à iniquidade, ou seja, inventam maldades continuadamente, como está registrado em Gênesis 6, 5, continuadamente. Os homens faziam coisas terríveis, arquitetavam maldades. Então essa maldade tomou força desde o início, cresceu, evoluiu, teve multifacetas durante a história da humanidade. Vamos falar rapidinho de algumas delas aqui. Satanás, o arquiteto, é entreter o homem, presta atenção, até a distração do culto é Satanás aqui, para não prestar atenção na palavra. Então, sabe, quando você vai entrar em culto solene, você tem que se ligar, você tem que prestar atenção. O culto não é uma baderna, não é igual essas igrejas pentecostais loucas que você faz o que quer, pula, dança. É o único momento que você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus de maneira enfática, pública, como Ele determinou na sua palavra. Então, Ele é arquiteto em distrair a mente do homem, ocupar a mente do homem, em colocar ocasiões e situações para que você não busque a Deus, não vá até Ele. E como Ele fez com Adão, são coisas boas que Ele vai te oferecer. Então assim foi por milênios a busca dos homens mortais, querendo corrigir algo, trazer solução, encontrar descanso, sabe? Ter uma obra para apaziguar o seu espírito. Meu espírito está uma coisa errada. O homem sente, conscientemente, na sua cama ele fica atormentado. Está difícil, não tem que fazer alguma coisa. Então o homem foi rápido para criar religiões. Hoje existem 10 mil religiões, hoje, existentes na Terra. Na Índia, deve ter uns 5 milhões só na Índia. 10 mil religiões. Nenhuma delas conseguiu apaziguar o vazio da culpa dentro do homem. Algumas ao contrário, né? Fazem apologia à maior desgraça, à maior perseguição. O homem criou mecanismos para botar ordem no caos da humanidade que se instalou. Nasceram filosofias em diferentes lugares, pensadores, sabe, para definir quem Deus é,
onde Deus está, desde os tempos dos gregos, antes de Jesus, 690 anos, grandes pensadores, coisas, problemas, soluções. Freud explica aquelas coisas tudo, querendo trazer, olha, vou dar um sossega-leão para essa humanidade. Porém nós testemunhamos o quê? Guerras, fomes, pestes. Nunca trouxe paz, nunca trouxe solução para os nossos problemas. Fracassaram todos. A filosofia, o sistema, a ONU, a OTAN, tudo fracassaram, ninguém dá jeito. Descontrole total. Nos nossos dias agora, da modernidade, da pós-modernidade, Satanás está bem assim. Não precisa trabalhar muito, não. Ele está bem prático, bem cara de pau, nos nossos dias. Então, a sua face tem se revelado de várias formas. Por exemplo, entretenimento. Uma maneira maravilhosa de desviar. Os Estados Unidos, um dos maiores países cristãos do mundo, vocês sabiam que eles estão fazendo um culto na sexta-feira à tarde, à noite, para sábado e domingo ficar livre para o esporte, para o futebol, para fazer as coisas? Sabia disso? Não existe mais culto sábado e domingo lá. O Brasil não está igual. Quantas vezes você tem faltado para assistir o jogo? Entretenimento. Olha, coisa legal, torcer. Idolatria. Quanto tempo seu time não ganha, o Juan? É campeão. É para enganar. É mais desilusão do que alegria. Então nós temos sido levados, sabe, a diversão. Nasceu a ideologia, o liberalismo, o pluralismo, relativismo, ateísmo. Todo mundo está certo, ninguém está errado. Todo mundo pode fazer o que quiser. Então os homens estão infantilizados, sabe? Satanás nem está gastando muita lábia, só colocando na mão deles, ó, vai. Estão ocupados com as suas diversões, alimentam a sua carne, estão lá, sabe? Bebida, droga, homossexualidade, relacionamento liberal. Oi, quem que separava há 70 anos atrás, igual é hoje? Casou, não deu certo, separa. O que tem? Casa de novo. Quer fica solteiro, casa com uma árvore, casa com um animal. Quem você não casa, fica à vontade, tudo normal. O diabo, as multifaces dele. Moralidade acabando cada dia mais no mundo. Então, sexo, libertinagem, esporte, show, artista, televisão, tudo. E nós temos visto que tudo isso tem um intuito de enganar, continuar enganando os homens, continuar levando os homens, sabe, é um alimento sincrético que você tem recebido, mas nunca de fato consegue apaziguar, sabe, a nossa falta, a nossa ausência de Deus. Adão tentou resolver isso rapidamente. Adão pecou, errou, já vou resolver isso, eu devia ter obedecido. É impressionante. Adão conhecia Deus, estava com Deus, sabia que Deus era onisciente, Deus já sabia de tudo. Se escondeu, pegou umas folhas de figueira, tampou a nudez, agora não sou mais puro, o que nós estamos fazendo? Se escondeu Deus. Pensou que podia enganar. Não é assim você também? Você acha que você pode enganar Deus? Fala sério. Você acha que a gente vai conseguir enganar Deus? Você acha que Deus não é onisciente? Antes de você pensar, Ele já sabe? É Deus, não estou falando de... É o Deus soberano que nós cantamos aqui agora. Criou do nada tudo. E vai fazer o tudo virar nada em breve. Esse é o Deus que deve ser temido. Adão esqueceu, vou dar um jeito aqui, ó Deus, olha, culpa um, culpa outro. É o homem, idólatra. Então ele fez essas coisas. Então é assim o homem que tenta se aproximar também de Deus por seus próprios méritos, próprias sugestões. Eu vou servir a Deus dessa maneira, porque eu tenho liberdade. Não, quem disse? Adão tinha certa liberdade, tinha restrições. O homem com a liberdade vira o demônio. Nós temos que ser bem domados. Nós temos que receber a liberdade de Cristo para não pecar mais, para não viver mais como escravo do pecado. Então assim a humanidade tentando consertar as coisas com boas coisas, com sacrifícios. Olha as religiões sacrificando animal, pessoas, pensando que poderiam apaziguar a Deus, sabe, com uma autopiedade, uma falsa comiseração. Assim na humanidade,
Em algumas boas pessoas, remorso com os erros cometidos, mas nunca arrependimento, choro, lágrimas, confissão verdadeira e preocupação em não fazer mais. A pessoa tem remorso hoje, pastor, eu pequei, amanhã está pecando de novo? Está pecando de novo? Remorso, não arrependimento. Então isso não é suficiente, meus irmãos. Eles até sabem, alguns, né? Eu errei mesmo, né? Deus é todo poderoso, é verdade. Esses homens que creem em Deus como o diabo. E daí que você crê em Deus, sabe que Ele é. O diabo também crê e treme. Então todas essas coisas que o homem tenta fazer não é suficiente. A mancha do pecado, a maldição do pecado contaminou o homem de uma forma, a um ponto, que todas as nossas obras, as maiores obras, são impuras agora diante de Deus. Não servem mais para consertar esse erro que nós fizemos. As nossas boas obras são como uma roupa de seda. Imagina uma roupa de seda. São como se fosse uma roupa de seda colocada em cima de um leproso. Vai tampar por um momento, mas daqui a pouco a lepra corrói a seda e a morte aparece. Nojento, que fedor, como é que eu vou tocar nisso? Assim são as nossas obras para Deus. Podres, inúteis. A morte detectada, contaminação. A morte passou a reinar soberanamente sobre o homem. Desde Adão, ninguém pode escapar. Ninguém nesse salão escapará da morte. O dia do acerto de contas está chegando. Há 6.000 anos, nenhum homem viveu mais do que 120 anos. Na nossa nova era, nosso novo momento. A morte vencerá a todos. O que Adão ganhou com o pecado? Qual é o salário do pecado? Morte. O salário do pecado é a morte. Amados, foi Deus que arrendou a vida para nós. Ele soprou na narina do homem e deu vida, alma vivente. Ele que deu, Ele que arrendou a vida, pertence a Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Olha o slide, o próximo slide agora. Olha o que Deus fala em Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. É dele, você pertence a ele. Você vai chegar até ele. E o outro slide diz assim: porque todos nós deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você vai receber o pagamento. E Hebreus também fala: a todos os homens está ordenado morrerem uma só vez, seguindo depois disso o juízo. Então desmascara todas as religiões de reencarnação, de segunda chance. Não, é só uma vez. Só uma vez. Depois disso o juízo. Então no dia do Senhor muitos se apresentarão como Adão, com pretextos, desculpas, acusação contra Deus. O Senhor não se revelou de maneira perfeita. Eu não sabia. Sim, Deus será e mais intensamente odiado no dia dele. Pensa que ninguém, eu me arrependo. Não, as pessoas odiarão a Deus. Então, eles estão tentando essas coisas, eles tentarão com seus atos justificar, cobrir a sua nudez, a sua vergonha, a sua impureza. Todos, igualmente a Adão, serão sentenciados à eternidade do fogo eterno, para o tormento eterno. Mas, outros sim, portanto, há esperança. Aqueles que derem ouvido, não derem mais ouvido e derem ouvido a Deus, não caírem mais nas ciladas, no pragmatismo da sedução da serpente, estes são aqueles que têm confiado nas palavras eternas do Senhor, no seu Filho, na sua provisão. Haverá homens que confiarão em Deus, serão lavados, serão purificados, refinados por Cristo, serão resgatados, justificados dos seus pecados. Se você falou só de desgraça, agora trevas. Claro, para você entender do que você está sendo livrado, do que o mundo é. Não se iluda com mais nada, meu irmão. Jesus, o Filho de Deus prometido, meus irmãos, veio à terra, se fez carne, andou sobre essa terra maldita por causa de nós, dos homens. Ele veio com uma missão. Olha o slide. Para passagem. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer
as obras do diabo, para desfazer aquilo que o diabo destruiu em nosso meio. O veneno da serpente contaminou tudo e a todos, do céu à terra. Ele dominou a terra com seus seguidores. A terra produzia coisas boas, agora cardos e abrolhos, espinhos, dores, doenças, mortes. Mas, que coisa maravilhosa, a supremacia de Cristo é maravilhosa. Se Adão fracassou no paraíso, onde tudo era, sabe assim, favorável a ele permanecer, Jesus venceu no deserto. Jesus venceu onde tudo conspirava, tentava contra ele, para resgatar as nossas vidas. A supremacia desse Adão é poderosa. Se Adão não permaneceu no jardim do Éden, Cristo permaneceu fiel no deserto. Está vendo como é que nós reclamamos de barriga cheia? Nós temos todas as coisas que já venceu, nos deu armas, agora nos deu propriedade, nos deu o teu espírito para que nós possamos continuar caminhando. Nós queremos falar que nós estamos sofrendo. Quem sofreu foi Cristo em nosso lugar. Não desista. Cristo, então, ele é a pronta e imediata resposta para o caos que se instalou. Logo após o homem cometer aquele ato débil, o nosso Salvador foi apontado, o escape, aquele que ia esmagar o que a serpente criou, ia destruir as obras malignas do diabo. Então ele aponta para o seu Filho, qual nos mostra perdão, nos mostra a vida, nos mostra a esperança. Deus amaldiçoa a serpente, condena a eternidade, e ela e os seus anjos, os seus seguidores, e diz que através daquela mulher ia nascer da sua semente um que ia esmagar a sua cabeça. Então, através dele, através de Cristo, viria a restauração do seu reino, a restauração daquilo que foi perdido, do jardim de Deus. Como diz o nosso slogan lá fora da porta: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos nós morremos em Adão, mas em Cristo nós seremos vivificados. Então a morte não será a palavra final. As trevas não irão prevalecer sobre aqueles que temem a Deus. A criação de Deus, nós seremos restaurados. Por meio dele, nós podemos ser salvos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É ele que redime o homem, ele que conserta. Não ficou em vão, não ficou barato. Teve punição, sim. Cada ato seu cometido no dia de hoje contra Deus. Não ficou assim. Deus é justo. Ele não aceita suborno. Não aceitou de Adão, que pecou uma vez. Imagine a sua vida, que peca normalmente 150 mil vezes em 70 anos. É muito sério. Coloca todos os pecados do mundo, 150 mil de cada pessoa que viveu 70 anos, em cima de Cristo. A responsabilidade, olha o turbilhão, olha que meteoro, que força foi sobre ele. Então Deus exige a punição de quem pecar, como nós falamos aqui. E seu filho voluntariamente deu a sua vida, como diz João 10, ele deu a sua vida voluntariamente para resgatar os seus servos. Romanos 3, 24 e 25 no slide diz assim: sendo justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que é propiciação? Amados, é o ato de justificar o pecador, remover a culpa do pecado. Jesus, ele foi a propiciação. Deus colocou em Jesus esse ato pecador seu, esse ato do pecado seu. Então, através do seu sacrifício, do seu sofrimento, esse ritual oferecido por ele, espiritual, nós podemos obter o perdão. Então Deus providenciou, propôs no seu Filho o seu sangue derramado como propiciação por nós, pecadores. No seu Filho, a justiça de Deus então foi o quê? Feita. Abel, o sangue do seu irmão clama por justiça. Sabe o sangue de Abel? Foi justificado na morte de Jesus Cristo. A justiça foi feita.
Ele foi absolvido. A justiça que Deus exigia contra o pecado foi paga no seu Filho Jesus Cristo. Por isso o Evangelho é boas novas. Essa é a boa notícia. Essa é a notícia mais importante do homem, a notícia mais urgente. Agora que Deus pode ser encontrado, ou melhor, Deus foi até você e te buscou, te tirou da morte que era certa. Nós podemos ter vida novamente. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode ter a vida plena, eterna novamente, se não for por mim. Oh, que maravilha! Se você crê nele, ele diz: se você crê em mim, ele te ressuscitará no último dia, no dia da sua morte. A morte não te vencerá, você será dele. Que promessa! E você preocupado, que casa que você vai comprar daqui uns dias, que carro que você vai andar? Olha a vida eterna prometida para você. Essas coisas são ferrugem, são traças. Essa é a promessa que nós temos mais valiosa. Por isso que os pregadores há 2000 anos atrás continuam pregando as mesmas coisas ao mundo. Está em Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, o tempo que você estava errando, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, deixem o pecado, sabe, encontrem em Cristo a salvação, se arrependam de ter colocado a sua fé em coisas sincréticas do mundo, em casamento, em felicidade mundana. Se arrependam dessas coisas, depositem a sua fé em Cristo para encontrar a felicidade. Então todas as coisas serão uma pena na sua vida, um fardo muito leve se você está em Cristo. Então ele fala: creiam no Filho, beijem o Filho. Quer dizer, beijar é ter laços, ter intimidade com o Filho, sabe, se entreguem ao Filho, façam alianças de paz, pactos de paz com o Filho. Olha o slide, próximo. Quem é o Filho? Ele é o que nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Nós éramos o quê? Cidadãos das trevas, escravizados eternamente, cegamente escravizados, amando o pecado. Então ele nos transporta para o reino do seu amor, para a luz eterna, para estar com ele. Então Deus restaura todas as coisas por meio da sua palavra. Quando nós olhamos para a Escritura e lemos assim: os céus e a terra passarão, e hão de passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Ele cumpriu a sua palavra. Ele falou essa palavra, ele deu essa promessa há 6.000 anos atrás. Então Cristo, nosso Salvador, com a sua morte desfez a nossa inimizade. Não há mais querubim na entrada para os céus, impedindo nós entrarmos. Eles saíram de lá, eles abriram os portais eternos, para que entre o Rei da Glória e os seus servos. Oh, você vai perder essa entrada, você vai perder esse dia. Não é o portal do Thanos, não, é o portal da vida eterna que vai ser aberto, nessas enfeites da nosso mundo, desse mundo perdido, não. Estou falando de coisa séria, eterna. Se preparem para esse dia, se preparem para esse momento. Nós vamos para lá, e de lá nós nunca mais sairemos. O pecado não pode entrar naquele lugar, coisa alguma poderá entrar. Haverá paz, segurança. As coisas velhas se passaram, todas as dores não existirão mais. Nós estaremos seguros para sempre. Não vai ser como agora, não vai ser como naquele jardim. Vai ser restaurado, vai ser novo, vai ser perfeito, vai ser grandioso. Vamos, meus irmãos, venham a Cristo. Deixem que Deus guie as vossas vidas, deixe que Ele orne as suas vidas, se rendam aos seus cuidados de maneira total, plena, confiável. Deem um passo de confiança maior, sabe? Deixem as artimanhas do diabo, meus irmãos, prestem atenção. Não deem ouvidos a murmurações, às coisas que estão à nossa volta, querendo nos desanimar. Sabe, o diabo, ele anda ainda em nosso derredor, bramando, rugindo como um leão faminto, querendo as almas, querendo levar as almas ao inferno. Se escondam em Cristo,
Se protejam no esconderijo do Altíssimo. Descanse sobre a sua sombra, a sombra do Onipotente. De lá ninguém pode nos tomar. Ele é fiel, Ele nunca nos abandonará. Nunca, como Ele prometeu, deixaria que a sua promessa fosse quebrada. Nós devemos não temer. Está terminando? Se Deus é por nós agora, quem pode ser contra nós? Se Deus é por nós, se Ele fala, Juan, venha, te darei de comer, te darei de beber, te darei vida eterna. Por que temer? Por que temer? Todas as coisas foram restauradas por Cristo. Todas as coisas foram restauradas. Ele bradou no dia da sua morte, está consumado, ou seja, pronto, restaurado, selado, autenticado, recuperado, refeito, limpo, purificado, santificado, justificado. Esse foi o grito dele, acabou. E o Deus se agradou, e Deus aceitou a sua oferta, tanto é que ele ressuscitou no terceiro dia, autenticando que Deus estava com ele. Deus está conosco, meus irmãos. Deus nos chama para sair das trevas e ir para a sua gloriosa luz. O mundo é cheio de aflições, porque Satanás está nele. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós temos um novo e vivo caminho pelo seu sangue, que Ele nos consagrou, que Ele santificou. Vamos até Cristo. E para terminar esse slide, vamos cantar o próximo. E que havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, ou reconciliou consigo mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ele reestabeleceu a conexão que estava quebrada, tanto no céu como na terra. Nós temos agora acesso aos céus, nós podemos entrar nos céus, orar, pedir, clamar. Todas as coisas agora estão em concordância. Nós temos esse Deus poderoso nos convidando nessa noite. Confiem na minha palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Cubra sua cabeça. Ó Deus, que todas as palavras aqui ditas, Pai, brevemente ditas, Senhor, sejam um rascunho das palavras que ainda nós ensinaremos, pregaremos,